O Scrum Master é um inútil, um completo inútil. Pipipipopopó. Não preciso seguir os processos da TI, aquele monte de baboseira. Pipipipopopó. Preciso subir a demanda em produção, sem teste nem documentação. Nada de tela, nada de requisito. Subir em 15 dias, com erro mais subir. O Scrum Master é um inútil, um completo inútil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje a gente vai falar aí de uma polêmica que andou circulando as redes. Algumas falas, algumas coisas bem complicadas que a gente vai precisar discutir aqui. Então, para início de conversa, eu vou colocar o trecho do áudio, né, do que foi dito em um evento chamado Febrabantec, por um representante da Caixa Econômica Federal, né, que falou diversas coisas aí, algumas atrocidades também, em relação à TI, enfim, a gente vai discutir bastante sobre isso. Então, logo depois aí do áudio, a gente volta aqui para começar o nosso podcast. É uma coisa interessante, que é o seguinte: a IA tem um monopólio da TI das empresas, né? a TI, né? E o negócio é o centro da IA, não é na TI. A IA não vai acontecer na TI. A TI não tem o expertise para tocar IA. Então, meu entender é o seguinte: a IA vai acontecer dentro da Shadow IT. Ela vai acontecer lá no negócio. A TI vai ser um fiel depositário dos dados corporativos. A IA tem que ser migrada para dentro do negócio. As equipes de negócio vão ter que tocar IA. Eu tenho ensinado Python para o pessoal de negócio. É um sucesso. Porque Python é uma bobagem. Você faz uma rede neural, são 4 linhas de Python. Qualquer um faz isso. É mais fácil do que Excel. Então, eu acho que o ponto fundamental hoje, que é um desafio, né, é convencer a TI de que ela não tem mais o monopólio. Ela perdeu, né? Isso vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eles podem bater pezinho, fazer beicinho, o que eles quiserem. Vai para lá, vai para o negócio, que o negócio entende e não precisa deles mais. A TI fica nervosa, porque a TI, para você fazer qualquer coisa, para dar um bom dia na TI, leva uns 6 meses. Bom dia. 6 meses para você fazer qualquer coisa na TI. Por quê? Tem que ter o histórico de usuário, tem que ter não sei o quê, tem que papapá, e tem a compliance, tem o não sei o quê. E, cara, aquilo não precisa mais daquilo. Eu fui fazer o FCVS, até o presidente falou hoje. Eu sentei na reunião e falei assim: eu quero algo em produção daqui a 15 dias. Você tinha que ver como é que os caras ficaram. Como 15 dias? 15 dias eu quero em produção. E não tem história de usuário, não vai ter tester, não vai ter DB, não vai ter nada. Eu quero código em produção em 15 dias. Eu não quero documentação nenhuma, nem a arquitetura principal. Eu quero código em produção. Você tinha que ver como é que os caras ficaram nervosos. Como? Em produção, 15 dias. E botaram em 15 dias. E estava funcionando em 15 dias. Errado, mas estava funcionando. E tome teste. E em produção, cara. Em produção, e funcionou. Aí fica o presidente que todo feliz que está funcionando. Mas como é que foi? Atropelei aquelas regras todas da TI, aquele monte de baboseiro que foi criado nos últimos 50 anos. Você vê o Agile, agora vocês estão rindo, mas o Agile, o que os caras fizeram com o Agile? Industrializaram o Agile. Como é que é aquela reunião? A daily tem que ter 15 minutos. Se tiver 16, corta. Não, tem que ser 15. Tem que ter o Scrum Master, que é o inútil. O Scrum Master é o inútil. Eu sou André Seco, e para dar bom dia na TI é pelo menos 6 meses, né? Igual o último episódio desse podcast. Se o podcast tivesse sido feito por IA, tava no ar já. Eu sou Luiz Carlos Faria e Python é bobagem. Qualquer um faz uma rede de neural em 4 linhas de Python. Qualquer um faz isso, é mais fácil que Excel. Easy. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff. Eu acho que a gente vai fazer um estudo antropológico sobre o Joe Biden da TI brasileira. Boa! Ou seria o tiozão do pavê da programação? Também. É o tio Paulo. Não, o tio Paulo não fala, Bertuzzi, infelizmente.
Fala galera, eu sou o Thiago Bertuzzi, vem pra caixa, você também vem, menos se você for de TI, porque senão você vai engessar o processo aqui, aí não vem não, viu? Muito bem, pessoal. A gente dá bastante risada aqui no início, né? Porque a gente sempre tenta levar aí com bom humor as coisas, mas algumas coisas não são tão legais, né? Não são nada legais, na verdade, de a gente encarar aqui. E algumas coisas a gente vai tentar falar sobre o que vocês ouviram aí no início do episódio, né? Talvez em alguns tópicos aqui, para conseguir... Foram muitos assuntos misturados ao mesmo tempo, né? Então a gente vai tentar dissecar aqui um pouquinho as falas e dar a nossa opinião também sobre. Acho que é legal a gente contextualizar. A gente está falando do Feurabantec, da parte que coube ao Sérgio Medeiros, professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Database Administrator, Artificial Intelligence, especialista em ML com Python, DBA, DB2, SQL Server e Oracle. Entender quem fala é importante para a gente entender o background. Mas eu fiquei com a impressão, até pegando o background da pessoa, porque assim, tem DBAs e DBAs, né? Então muito do que ele falou joga contra uma série de tendências que a gente vê hoje, de se trabalhar de maneira estruturada, com automação, né? E o cara meio que mandou uma série de bravatas, né? Porque só faltou falar, eu sou DBA raiz, né? Eu resolvo tudo na linha de comando, né? Não sei quem é Nutella. E o pior de tudo isso é o seguinte, pelo fato do cara estar numa posição alta aí na cadeia evolutiva, por assim dizer, por mais absurdos que fossem ditos, você vai no LinkedIn, lá no fatídico post que ele fez sobre a apresentação, tem muita gente criticando de forma veemente e criticando com argumentos completamente válidos, e tem um séquito de puxa-saco, né? Aquele negócio, né? Tipo, você pega assim, olha, é um absurdo o cara falar isso. Você pode ter certeza que, dependendo da posição que o cara tá, pelo menos vai ter umas 10 mil pessoas aplaudindo, né? O problema do negócio é o seguinte, esse podcast aqui, o público-alvo dele é o pessoal de TI. Geralmente quem escuta aqui é o pessoal de TI. E as atrocidades, ou as coisas que ele falou, independente que a gente vai comentar mais pra frente os tópicos, elas pegam um público que já tem, às vezes, uma impressão errônea da área de TI. Porque é aquela coisa, você não conhece, como vamos pegar pela nossa parte aqui, que cabe a parte de software, por exemplo. Vamos pegar mais pra parte de software. Você não conhece nada, então você chega numa área e fala, olha, eu preciso de um relatório XPTO que faça tal coisa. A pessoa fala 15 dias. Uma pessoa que não conhece, ela pode achar muito e falar assim, nossa, 15 dias só pra fazer uma telinha, pra fazer isso aqui, não sei o que, não sei o que. Da mesma forma que você pode pegar uma pessoa que vai olhar e falar assim, porra, 15 dias, pô, o cara até que vai fazer rápido pelo negócio que eu pedi, complexidade. São pessoas que não entendem da área de TI. É a mesma coisa que a gente pega e não entende de outras áreas. Por exemplo, medicina da vida. Você tem que fazer um procedimento X. Às vezes um médico te pede 8 exames que vai demorar 3 semanas pra você fazer. Você fala, nossa, mas eu só queria saber por causa dessa dorzinha e não sei o que lá. Você fala, pô, que demora, não sei o que. O problema do quem fala é você pegar uma pessoa da área, que, entre aspas, estou fazendo aqui, tem propriedade no que tá falando, porque é um cara da área, soltar pra outras pessoas que não são da área uma metralhadora de coisas que não fazem sentido. É uma famosa metralhadora de chorume, né? O que o cara acabou falando, né? É que o problema é você contextualizar para algumas pessoas que não são da área de TI, e a pessoa olha e fala, eu sabia que não demorava 15 dias, que esse pessoal faz sacanagem, não sei o que. Esse é um problema. Numa negociação, mesmo numa reunião de projeto, o cara vai falar, não, mas aquele cara que é não sei o que na caixa, que ocupa um baita cargo, ele falou pra gente abrir os olhos, vocês estão nos enrolando. E não é assim. Eu acho assim, o cara meio que se perdeu no personagem, né, meu? Eu não acredito no personagem, não. Você acha que ele é assim a maior parte do tempo? Eu acho que ele tá falando, assim, ele tá falando pro público certo, entendeu? Ele tá falando, não tá falando pra gente.
Então ele tá jogando pra galera, ele tá sendo exatamente completamente contraditório, né? Hipócrita, né? Numa explanação dessa. Tá jogando pro público, o público ali são tomadores de decisão e a ideia dele é ir pro escárnio mesmo, é ir pro extremo. Eu encaro dessa forma. Mas pela amplitude que o cargo dele tem, todo mundo pode acabar sofrendo alguma consequência em algum momento. Não significa que a gente vai passar por uma situação tosca dessas, mas às vezes a gente passa e sempre vai ter alguém. Não, mas o fulano de tal falou isso. Tá, mas o fulano de tal não é o Martin Fowler, não é o Dijkstra, não é o cara lá de Kubernetes, o Brendan Burns, não é ninguém que é referência, que criou um trabalho assim seminal na área de TI. Né? A questão também é o seguinte. Vamos lá. Ele tá falando, eu concordo com o que o Luiz falou, ele falando para quem tava lá para escutar, é para aquele público, é para aquele nicho de pessoas que ele tá falando. Vamos colocar algumas coisas também em consideração. É óbvio que qualquer área, que a área de TI também, como qualquer área, existem profissionais ruins e existe muita gente aproveitadora também, que às vezes você sabe que é um negócio que... Porque eu já vi isso, já vi profissional do meu lado, em outro lugar que eu trabalhava, que fazia isso. Era um negócio de 2 dias, o cara falava 10 e fazia de sacanagem. O cara falava, eu vou pedir 10, vou fazer em 2 e fico 8 dias aqui de boa, fazendo não sei o quê. Isso existe na área de TI, isso existe em qualquer área. Isso não dá pra tirar também de você falar assim, não, que todos... Não. Tem profissional ruim em qualquer área, também existe profissional ruim na área de TI. Isso estou falando da parte de prazos e etc e tal. O problema é quando você começa a simplificar algumas etapas que elas têm que ser levadas em consideração para você fazer. Por isso que eu fiz um paralelo com a medicina, porque a gente faz exame antes de fazer qualquer procedimento para saber se pode dar andamento àquele procedimento ou se tem algum outro problema e etc e tal. A mesma coisa acontece numa área de engenharia civil, por exemplo, que você tem que saber a estrutura para você poder fazer uma obra. Isso também acontece na área de TI. Você tem que ter procedimentos, não estou falando de procedimentos burocráticos, que também, às vezes, nas empresas engessam sim alguns processos, mas existem procedimentos que às vezes têm que ser tomados para você garantir que não tem um problema de segurança, que não tem um vazamento de informação, que a sua aplicação atenda de forma performática e etc e tal. E isso até puxou com aquele podcast que a gente estava falando de o papel do arquiteto tem que acabar, por exemplo, lá, que as pessoas acham que às vezes fazer alguma coisa e colocar ela no ar é simples. Não, eu já sei o que eu tenho que fazer e colocar assim. E não tem uma parte de um planejamento que tem que ser levado em consideração. Eu acho que da fala dele, a primeira coisa que começou errado, eu acho que cada um tem uma opinião. Se ele acha que compliance é bobagem, é a opinião dele. Se ele acha que o Scrum Master não tem tanto valor dentro do time, é a opinião dele. Mas a primeira... Não, é a opinião nossa. Olha só. Mas eu acho que... Zoeira, perdão, gente. Olha aí, ó. Eu acho que a primeira coisa é, quando você vai se comunicar, seja para qual público for, você tem a forma como se comunicar, como transmitir uma ideia. Antes de mais nada, a forma que ele se comunicou é extremamente ruim. Ele poderia ter falado as mesmas coisas de uma forma diferente, que não daria tudo isso. Transmitir, a TI é muito burocrática, a gente testou um novo formato e tal, deu certo nesse ponto, deu errado naquele ponto. Ele podia trazer o case dele, que talvez foi um case que deu certo lá. A gente não tem o contexto aqui. Mas a forma como ele comunicou foi terrível, né? Então, foi primeira coisa. A mesma coisa que a gente tá no bar, né? E começar a se gabar ou criticar alguém, né? Mas a gente acaba fazendo isso, né? Mas num ambiente mais restrito e também de uma forma mais responsável, né? Mas assim... estando representando uma empresa grande. Olha o que o cara fez, pelo amor de Deus. É aquele negócio, né? Pô, ele tava num evento que dentro da área de tecnologia tem amplitude e é o tipo de coisa, se você vai numa reunião pela sua empresa que não é algo que, por mais importante que seja, não tem amplitude do trabalho desse cara, você tenta... maneirar na linguagem, tomar cuidado com o que você fala. O cara foi no freestyle, né? E foi
o que era para ser um painel de discussão, o cara transformou num stand-up comedy praticamente, né? Eu acho que o problema é ele não saber, eu não sei se ele sabia se ia ter corte, se ele sabia se ia ser transmitido. Porque se ele fala a mesma coisa no ambiente contido, sem gravação, passa, entendeu? Foi uma palestra que o cara falou umas besteiras, mas tá tudo bem. Mas eu acho difícil o cara não saber que é transmitido, tá, hoje em dia, ainda mais sendo que o cara deve ter participado de um dos principais palcos, né? Ele divulgou no LinkedIn. Não, mas ele divulgou antes de fazer ou ele divulgou depois de fazer? Mas assim, ô Luiz, mesmo que ele tenha divulgado até antes ou depois. Foi depois, dele, tem foto. São fotos. Não, são fotos, não tem um vídeo. Ah, mas tá público no YouTube. É só o cara dar um Google ali. Não, entendo que esteja, mas o meu ponto é, a gente não sabe, porque eu não acredito que... Eu acredito na ingenuidade, do tipo, pô, falei do jeito mais grotesco, porque eu não me preparei pros detalhes ou para dar contexto. Porque eu não sabia que eu acho que pelo perfil do evento, né, é a mesma coisa. Se a gente vai fazer uma apresentação para uma empresa, acho que todos nós aqui vamos usar uma linguagem mais formal, né? A gente está fazendo uma mesa redonda, ou mesmo no podcast, a gente usa uma linguagem mais despojada, por assim dizer. Só que assim, despojada, mas ainda assim, né, tá falando um monte de absurdo antes de começar. E se alguém gravou, aí eu vou processar, né? Porque vocês nunca soltaram os absurdos que a gente fala. Mas assim, tem casos e casos, né? Você sabe a hora certa, né? Ou procura saber a hora certa de falar certas coisas. E eu não vejo isso como um lugar legal. A mesma coisa que a gente ir para um evento numa empresa assim, né? Eu vivo fazendo piada sobre futebol, começar a falar de futebol pro diretor da empresa, cara, ele não quer saber. Mas aí que tá, nesses painéis, é um momento de descontração. É um momento de falar. É um momento onde falar de futebol cabe, entendeu? E se não me engano, nessa apresentação tem gente falando de futebol, tá? Eu ia fazer a clássica piada, né? Eu ia falar que o Palmeiras não tem mundial, eu ia falar que tem. Não, aí alguém vai falar de tem pinga. Falaram do Palmeiras, cara. Não, nesse não. No minuto 11, ele fala, numa das intervenções dele, falando sobre contextualizando o futebol, comparando o técnico de futebol bom no time ruim e o técnico de futebol bom no time bom. Deixa eu puxar, já que você está falando do técnico de futebol bom no time ruim, tem um ponto, antes da gente entrar, que a gente pode, como o André falou, falar dos tópicos do que foi falado e dar opinião. Tem um ponto aí, falando em técnico e quem lidera, que ninguém tá levando em consideração também, é do pessoal de TI que trabalha lá agora. Porque assim, eu vou falar por mim, particularmente, se eu trabalho numa área de TI de uma empresa X e o cara que tá acima de mim, esse cara lá, a voz do negócio, vai lá e fala essas coisas, particularmente eu não ficaria muito feliz de trabalhar naquela área com a visão dessa pessoa aí. Assim, eu me compadeço com o pessoal de TI de lá também. Seu trabalho não tá sendo prestigiado, né? Na verdade, o cara tá menosprezando o que a própria equipe dele faz e rala pra entregar, né? Pra mim, eu entendo os pontos que o pessoal colocou aqui, até o que o Luiz falou do público que tá sendo falado, pra quem tá sendo falado, mas pra mim é uma forma de um feedback, entre aspas, também pode ser um feedback negativo pra equipe de TI, ao vivo, em vez de ser uma coisa que poderia ser discutida internamente também, né? Compadeceram da própria área de TI. É o que eu falei, se fosse eu naquela área de TI, eu procurava outro emprego, porque eu falava, pô, bacana, hein? Isso aqui, beleza, valeu aí, vou pra outro canto, porque, cara, como assim? Não tá bom, não sei o que lá. Assim, pode ser que não esteja bom também? Pode também ser que não esteja bom na área. Não conheço a área de TI lá da Caixa, do pessoal que trabalha lá e etc e tal. Mas é meio chato fazer isso daí ao vivaço, assim, da nossa área de não sei o que lá. Particularmente, eu não concordo com essa parte, não. Se eu fosse da equipe, assim. Eu acho que a gente tem que trazer os pontos. Tem que trazer os pontos que ele abordou pra gente poder... porque, assim, não é tudo que a gente fala assim... Eu acho que existem verdades escondidas por baixo do discurso, entendeu? Mas é igual o André falou, é a forma que o cara falou, entendeu? É a forma que ele falou.
Eu falei, pode ser totalmente válido, mas a forma como você se comunica, você muda totalmente, você deixa quem tá ouvindo já na defensiva, entendeu? E daí tudo que se falar dali adiante, ele não vai absorver mais nada. Mas vamos lá pros tópicos. Se vocês lembrarem de outros pontos que eu não estou falando aqui, vocês me corrigem aí. Mas ele começou falando de IA, né? Porque o painel era sobre IA, principalmente, né? Então teve outros assuntos no meio ali, subir em prod, em 15 dias, etc. Mas começou com o IA. Era um painel então, sobre inteligência que não teve falas inteligentes, né? É assim. Aí começou, né, que eles estavam testando coisas de IA lá dentro da empresa, mas a parte de negócio estava mexendo diretamente com algoritmos de IA, estava mexendo com Python, né? E aí ele começou a trazer algumas coisas do tipo, o pessoal está gostando muito de eu consigo subir aí uma rede neural com 4 linhas no Python. Python é melhor que Excel, né? E mais fácil do que Excel, aliás. E também um ponto que me chamou a atenção que foi a inteligência artificial tem que ser migrada para o time de negócio. Tem que sair da TI, tem que ir para a camada de negócio. E aí eu queria fazer a primeira observação, que nesse ponto eu acho que foi uma das únicas coisas que a gente consegue extrair de forma mais fácil algo bom. Que é, IA não é... o que a IA te oferece não é algo tecnológico. Ai, que legal, a inteligência artificial ela me responde. Mas onde que ela tem valor? Aplicado ao negócio, né? Então, quando você coloca a inteligência de um cara que sabe o que ele quer com uma ferramenta ali poderosa, você extrai muito valor. Isso aí não é incontestável, na minha opinião, né? O que Concordo. vocês acham? Concordo. É aquela coisa, de novo, é a forma que foi falado. Muitas empresas, isso já existia há muito tempo nas empresas, que era o famoso Shadow IT, que é áreas contratarem serviços ou desenvolver soluções internas sem passar pela aprovação da área de TI ou alguma coisa do tipo. Isso sempre existiu nas empresas e isso sempre vai existir. E muito disso envolve o uso de Excel, inclusive, né? Ele falou aí de Excel, acho que até para dar uma espetada na questão da Shadow IT, mas, cara, se você deixar tudo na mão das áreas de negócio, mesmo a questão de inteligência artificial, você vai ter problemas de compliance. Inclusive, ele fez piadinha sobre compliance, né? E você fala, putz, um banco que tem milhões de brasileiros com contas e alguém que está diretamente relacionado à área de compliance desdenhar desse tipo de iniciativa é preocupante, né? Sim, aí é o que eu tava falando. Sempre existiu essa área aí do Shadow IT, das empresas e tal. O que acontece, até puxando do que o Renato falou, é que as áreas, principalmente áreas financeiras, departamentos pessoais, etc e tal, elas sempre usaram o Excel como uma ferramenta de apoio para suprir alguma necessidade que o sistema da empresa não atendia ou alguma coisa a mais para facilitar no dia a dia. O que acontece, e que eu concordo que aconteça, é que para o mundo de agora, você tenha a inteligência artificial como uma parceira sua para resolver outros problemas também. Eu mesmo uso IA no meu dia para facilitar um monte de coisas. Às vezes que eu vou escrever de código, peço para converter, faço coisas que eu fazia na mão, eu já jogo direto para ela fazer e etc e tal. Esse ponto de que a IA não tem que ser da área de TI e tem que ser de todas as áreas, eu concordo totalmente. A questão é como isso deve ser implementado e como deve ser tratado. Eu escrevi um artigo, eu acho que foi no meio do ano passado, no final do ano passado, sobre a preocupação de segurança para IAs, bots e etc e tal. Porque é muito bacana você ter uma inteligência artificial, alguma coisa convertendo um documento, transcrevendo alguma coisa, trazendo e etc e tal, e eu concordo que isso facilita para muitas áreas. A questão é quando você começa a fazer, às vezes, o uso ou transcrição de dados sensíveis e para onde você está trafegando essas coisas. Então, às vezes, o Joãozinho, da área XPTO, achou uma ferramenta de IA muito legal, que ele pega um contrato da empresa e já acha os pontos e transcreve para ele, mas esse cara não sabe onde aquilo está sendo armazenado. Ele não sabe o que estão fazendo com aquela informação. Isso não é só para IA, isso acontecia há muito tempo atrás com conversores de PDF, pesquisa de CPF, etc e tal, etc e tal. A IA, ela tem que ir para todas as áreas,
ela é uma ferramenta hoje em dia indispensável, então o pessoal tem que usar, ela tá facilitando muito, um monte de coisa, mas eu também acho que é necessário que se passe para as empresas da mesma forma que você antigamente passava os perigos dos spams de e-mail, né? Algumas coisas sobre dados e tratamento de informação no uso de IA no seu dia a dia. Falando como segurança, claro. Mas isso é facilmente resolvido por compliance. Então, de um lado você tem compliance dizendo o que pode e o que não pode. Do outro lado, um time de segurança dizendo quais serviços vão atender o que o compliance exigiu. E o terceiro ponto, que para mim é o principal, é quem provê para o negócio essa IA tem que ser a TI. Porque o negócio não é capaz de tomar uma decisão informada sobre o que pode e o que não pode de acordo com compliance e segurança. Para mim é só isso. É simples assim. Mas aí vem um problema, porque ele diz que a compliance é tudo bobagem também agora. Não, ele tá falando da própria aplicação. Ele não disse que todo compliance é bobagem. O que ele disse foi, eu subi em 15 dias sem compliance, sem nada. Mas isso é um problema. Foi a tal aplicação lá. Isso é um grande problema. Calma, a gente não entende o contexto da aplicação, se era necessário compliance ou não, se não era. Ele tá na posição de gente de TI. Então, assim, é institucional se não é, porque ele falou que até sem banco de dados. Ele falou que a aplicação subiu sem banco de dados. Mas aí, ô Luiz, você concorda que aí tá contraditório? Vamos supor que seja uma aplicação que não tenha dado sensível. Vou dar o exemplo ao contrário. Aí não preciso de compliance, não tenho nada que me preocupar com essa aplicação. Da forma que ele falou, ele quis dizer que posso subir qualquer aplicação em 15 dias sem me preocupar com compliance, que compliance é uma bobagem. Cara, se a pessoa não te dá contexto... Se a pessoa não te dá contexto numa fala, ela abre margem para interpretação. Então eu posso pensar, tipo... Justo. Que ele colocou um sistema web se despreocupando de qualquer política de compliance ali, entendeu? Não só, compliance... Ele foi claro, compliance, arquitetura... Documentação. Compliance, arquitetura, documentação. Exatamente. Tô sem contexto. Isso. O cara, pra mim, trabalha na Caixa. Pra mim, ele colocou uma funcionalidade do sistema Bankline da Caixa no ar sem compliance e sem arquitetura. Entendeu? Não tô falando que ele fez isso, mas sem contexto de quem tá falando, da forma que foi falado. Eu já abriria o olho e falaria, se eu tenho dinheiro na Caixa, tô arrancando tudo, não uso mais. É o meu medo. E daí, se você trabalha... com a Caixa, se tem alguma integração com a Caixa, você fala, cara, o que a gente vai explicar se der um problema de segurança, algum incidente aí ocasionado pela Caixa, né? Vai falar, o pessoal tá testando a incompetência deles, né? Não, mas aí é outro assunto. A competência deles é outro assunto. Merece um outro podcast só para isso. Bem, olha, bancos governamentais, assim, eles são, como poderia dizer, pródigos em questões de incompetência, né? Nem precisa ir muito além, né? Porque, assim, se pegar mesmo a Caixa, questões de usabilidade, é um caos, né? O que a Caixa entrega como serviço, né? Sim, e assim como a gente interpretou que pode ser algo bancário, assim, para o público geral, também a aplicação dele pode ser um relatório interno para o presidente, que nem ele estava falando lá que o presidente ficou feliz. Então, tipo, pode ser um escopo reduzido, que já passa por um monte de camada de segurança, por isso que não precisou, etc e tal. Mas sem contexto fica muito difícil. Esse é o problema. O problema pra mim é a palavra generalização. É você pegar... Porque assim, a fala... De novo, eu vou voltar lá pro começo. Estas falas aí, sem o contexto do que foi feito e da forma que ele apresentou... Pega pra uma pessoa que é fora da área de TI, que qualquer coisa em TI é simples e a TI burocratiza e complica de propósito. Esse é o problema. Boa que você puxou esse ponto. Que é da burocracia, né? Foi falado também por ele que a questão de dar bom dia ou boa noite, sei lá que termo ele usou, 6 meses na TI, né? O que a gente pode falar sobre isso? Tá todo errado? Não tá errado? Nem bom dia eu faço questão de dar em 6 meses, tô brincando. Dependendo do usuário, realmente eu não faço questão de dar bom dia, não. Nem 20 anos, dependendo da pessoa.
Cara, sabe o que me dá a impressão? É que a fala dele foi escalando, né? Começou ali, a gente não precisa mais da TI, daí começou a falar, subir em prod com 15 dias, sem teste, sem ARC, sem DB, sem não sei o que. Depois o Scrum Master inútil, ele foi uma escadinha de ofensas ali, né? Não, só me deu a impressão que ele tá super magoado com algum projeto. É isso que eu ia falar. É o coração peludo do cara, o cara foi desabafar ao vivo. Exatamente. Sabe? Cara, eu pedi pra eles subirem aquilo lá, eles falaram que era 6 meses, e eu falei que era 15 dias, e eu vou mostrar pra eles que é só 15 dias, vou pular um monte de etapa aqui. Me deu a impressão que o cara tá magoado, simples assim. É que o problema é o seguinte, que as pessoas não entendem, e assim, não tô defendendo porque eu sou da área de TI, é que você tem que entender que essa história que ele falou, pra contextualizar a história dos 6 meses aí, o problema é, as coisas existem prioridade e existem prazos de resolução. Se não for assim, você não tem profissionais suficientes para atender todo mundo e para resolver as coisas para todo mundo. Não tem como. Senão você teria que ter na empresa um profissional de TI para cada funcionário. Então, por exemplo, o Luiz abre um chamado aí e fala: preciso que instale, sei lá, o Excel na minha máquina. E o André abre outro chamado dizendo assim: o sistema da caixa caiu. Qual é mais urgente? Então são coisas com prazos diferentes. Ah, mas aí você pode argumentar: não, mas o Luiz sem o Excel, ele pode ficar sem trabalhar. Aí eu falo, sim, e o pessoal sem a caixa fica sem fatura, a caixa fica sem transmitir dados, etc, você etc. tem uma priorização dos incidentes, né? Exato, então, você tem a matriz de incidentes. Não é simplesmente assim, putz, se parar determinada coisa, parou uma aplicação da área de RH, tudo bem, a área de RH da empresa é gigantesca, tem milhares de pessoas e milhares de cidades, tá, mas e se parar, como você falou, a parte de internet banking? Cara, o prejuízo que vem disso é muito maior, né? Então, prioridades. O vazamento de dados. Vazamento também, né? Então, é como diz, né? Na vida, tudo é uma questão de prioridades, né? E aqui também você tem o que escolher como mais prioritário ou não, né? É, a mesma forma que as pessoas reclamam que a TI demora 6 meses, isso acontece dentro da TI também, com a própria TI. Porque existem procedimentos e existem, como eu falei, uma matriz de prioridades. Se eu aciono um pessoal de infraestrutura que um servidor caiu, ou se eu simplesmente peço um acesso pro pessoal de infraestrutura, são prioridades diferentes que a gente também passa. A gente não é também da área de TI, porque a gente tá todo mundo na mesma área e o cara atende a gente na hora. Não, tem a burocracia e tem as coisas que tem que ser feitas. E tem outro ponto aí que envolve conflitos dentro da própria TI. Né? Putz, o pessoal... Em muita empresa você vê bastante isso. A área de segurança da informação, não tô falando que você faz isso, Bertuzzi, mas a gente já deve ter visto em vários lugares que tem áreas de segurança da informação que atravancam tudo, né, cara? E daí você fala, putz, mas o pessoal não tá entendendo aqui a prioridade, a importância disso, qual que é a criticidade. Então, não só, né, às vezes tem... alguma questão de infra que o pessoal de infra não dá a devida importância e é realmente importante, então acaba tendo esses conflitos dentro da própria TI que respinga para tudo quanto é lado, né? Eu acho que tem um problema que as pessoas não compreendem qual é o papel da burocracia, qual é a função de haver burocracia, e também não entendem quando ela é de mais e quando ela é de menos, quando ela... Eu acho que a burocracia ela tem um papel na diluição de risco, na medida em que isso é natural quando você cresce, quando você cria times grandes, empresas gigantes, porque você vai fazer com que interesses divergentes cheguem a um consenso e ambos validem as suas atribuições. E aí você dilui o risco de uma pessoa só fazendo uma coisa muito absurda. Então quando o cara faz o bypass desse absurdo de quero em produção em 15 dias, fazendo bypass de absolutamente tudo, você está matando a capacidade de alguém se contrapor à ideia dele, e essa pessoa que vai se contrapor está evitando um problema, um risco, porque ela é paga para evitar esse risco. Então, quando a gente tem os interesses divergentes, em que a gente não são opostos, mas eles são só ligeiramente divergentes, permite com que a gente tenha um busca qualidade, outro busca eficiência. O meio campo entre os dois é o melhor dos mundos.
Então tem que tomar cuidado com isso pra gente não montar um discurso de somos contra a burocracia, fazemos de qualquer jeito, botamos em produção de qualquer maneira. É porque a pessoa é aquela coisa. A maioria das pessoas está preocupada em resolver o próprio problema. E o profissional que está acima, ele tem que pensar se o que aquilo vai acarretar para a empresa inteira, né, resolver aquele problema. Então, se todo... Mas aí que tá as funções. Aí que tá o papel das funções divergentes. É por isso que o dev não pode ficar sem arquiteto. Exato, é por isso que o arquiteto ou os caras também não pode ser um profissional de segurança e vai todo. Exatamente. É que eu tô falando que como usuário, ele acha que ele fala lá, por exemplo, eu preciso que você me dê... Eu queria um... Por que aqui na empresa eu não posso acessar redes sociais, não posso acessar as coisas, etc e tal, e todas as minhas coisas aqui? Que porcaria é essa? Eu queria ter que pedir acesso para todas as coisas, porque ele não tá pensando no todo. Se você partir desse raciocínio simplista aí que ele expôs, é a mesma coisa que você falar que a linha de produção que revolucionou uma série de coisas e a gente sente impacto até hoje, que começou lá no século passado com o Fordismo, a linha de produção é uma bobagem. Tipo, vamos projetar um carro, a gente faz aqui, beleza. E não é assim, cara. Antes era assim e a gente sabia que os carros, na verdade, eram uma carroça motorizada, né? E tem um ponto que foi o que o Luiz falou ali, né? Que ser burocrático teve uma historinha para se tornar burocrático, né? Ninguém quis colocar um monte de processo sem precisar. Então você vê isso muito claramente em startup, tudo funciona muito rápido, coloca em prod rápido, sem muito processo e tudo mais. À medida que uma empresa vai crescendo e tem muitos profissionais, muita demanda, isso tende a ficar mais lento. E é isso que o pessoal coloca até como diferencial, né? Startup sai na frente, etc. Com um certo risco, certo? Então, empresas maiores, até tipo bancos, eles têm que lidar com um monte de legislação, inclusive, para atender certos critérios ali de segurança, de qualidade e tudo mais. Tem legislações internacionais, inclusive. Sim, não é um negócio que você fala assim, como eu tô no banco aqui, eu sou diretor disso ou daquilo, dane-se o processo, vou fazer a minha vontade. Se fizer a sua vontade e isso se caracterizar como uma quebra da legislação, você vai responder por isso, né? Já dizia o ditado, né? Se tem placa, tem história, né? Uma coisa. Esse meme, nem detalhe qual que é o meme aí, porque... Pô, esse meme tem 500 milhões de versões do Se Tem Placa, Tem História. Eu tô acostumado com versões sujas desse meme. Aí já é um outro problema de burocracia. E aí, se a gente pular para a parte de... A gente já comentou um pouquinho aqui, né? Que, enfim, uma das falas foi que eles não precisam mais da TI, que o pessoal da TI tá ficando de biquinho por causa que eles estão dando bypass ou alguma coisa do gênero. E que aí ele quer subir as coisas em 15 dias em produção, sem tester, sem documentação, sem arquitetura, sem nada. A gente não tem contexto, né? Mas a gente fala por diversos episódios de várias coisas aqui, né? Qual é o risco de a gente estar sem isso? Sem doc, sem arquitetura e num prazo curto ali, e sem teste no caso, né? O que a gente tem para falar sobre esses pontos? Olha, eu não trabalhei em projetos gigantescos que nem eu sei que existe na Caixa, né? Eu já trabalhei em outros bancos em projetos grandes, mas assim, a gente não sabe também exatamente qual projeto que ele usou aí como referência, né? Mas assim, principalmente quando envolve legislação, eu sei que o André já trabalhou aí um bom tempo com a parte fiscal. Eu trabalhei também no começo dos anos 2000 bastante com isso. Se você não testar isso com tanta mudança que tem na legislação brasileira, cara, você vai ficar louco, cara, porque você vai virar noites e noites fazendo ajuste, corrigindo alguma coisa aqui, corrigindo alguma coisa ali, e teste não é bobagem. Para um CRUD de cidade, pode ser que o teste seja uma bobagem, mas para algo que envolve dinheiro
impostos e legislação em geral não é bobagem coisa alguma. Eu não consigo opinar sem entender o contexto, assim, porque assim, entendo do ponto de vista de não passar por uma arquitetura, ok, assim, parece ser, eu entendi que era aplicação de consulta, tá? Tipo aplicação de investidores, algo que você só bota relatório no ar. Eu entendi algo mais ou menos nessa pegada, e posso estar completamente errado, tá? Então faço aqui meia culpa pela possibilidade. Só um ponto, assim, eu lembro de alguns cenários, como por exemplo, botar um campo no formulário do usuário, no cadastro do usuário, é relativamente complexo pelo seguinte: você tem que ir lá no sistema ver se não tem outra coisa usando aquilo, ou algo parecido com aquilo, para você não criar um puxadinho. Você tem que analisar o impacto. Porque imagina, também, né? Exatamente. Então assim, não é que quanto maior você é, mais ferramentas você tem plugadas com as mesmas dependências, e você acaba impactando a bolhufa toda. Eu vou contar aqui uma história de um camarada meu que é dev também, que é recente. Essa história é recente, de um cliente dele, para exemplificar o cenário aí do não precisamos da TI. Um amigo de um amigo seu? Não, um camarada dev meu de confiança. Não, brincadeira. Não, isso é de confiança. Não vou falar o nome dele para não prejudicar ele, né, profissionalmente. Mas acontece o seguinte: ele atende uma empresa bem grande lá, e que também não vou falar o nome, né? Sabe como é, né? As pessoas precisam comer, né? Diferente desse tiozinho aí que já deve ter dinheiro para falar merda. Mas continuando. E aí ele pegou uma situação que é o seguinte: dentro dessa empresa que ele atende, um profissional lá de uma área financeira, de uma área que não tem nada a ver com a área de TI, ele desenvolveu, porque ele estava estudando lá, ele desenvolveu um sistema de relatórios lá, que fazia umas integrações, mostrava uns dados muito úteis para os diretores. Ele foi desenvolvendo assim, ele colocou isso no ar. Perfeito, ele colocou, os diretores gostavam, tava todo mundo usando não sei o quê. Um belo dia, esse cara disse o seguinte: pessoal, meu barquinho chegou, um abraço pra quem fica, sextou, subiu no barquinho e falou, tô indo embora. Aí o pessoal falou, tá, mas e o sistema que você fez? Ele falou, não, eu fiz aqui, mas eu não quero dar manutenção nem nada, eu deixei pra vocês aí e tô vazando. Então o pessoal correu e falou, meu, precisamos de alguém que sustente, porque com o tempo que já estamos usando e alimentando esse sistema, ele virou parte da empresa. Beleza. Esse meu camarada foi lá, pegou com a empresa dele e falou, vamos pegar esse sistema aqui pra sustentar. Quando ele pegou o sistema pra sustentar... que ele não deletou, né? Exatamente. Então, eu vou chegar nesse ponto. Ah, onde é que tá o código desse sistema? O cara falou, não, tá na minha máquina. Tá, começamos aí já, beleza. Você pode disponibilizar pra gente num... Então, você pode disponibilizar pra gente num GitHub? Não, posso. Aí o cara foi lá e colocou no GitHub público e disponibilizou o sistema dele. Nossa! Eu tenho o meu porém, que assim, isso é uma opinião minha. Beleza, você colocar um código público no GitHub que não tenha chave, não tenha nada... Cara, tirando um negócio ou outro, o código não é o que sustenta o seu negócio. Então, tá, se roubarem o seu código, etc. Isso é uma outra conversa para um outro podcast. Mas beleza, aí ele foi lá e disponibilizou. Tá aqui, ó, podem pegar. E o acesso ao servidor? Onde tá essa aplicação? Aí o cara falou, ah, tá no meu servidor particular. Então ele hospedou num servidor particular dele uma aplicação que uma empresa grande estava usando. Viciado em errar, né? Vão escutando assim pessoas que não são de TI e vão pensando assim na empresa de vocês se seria bacana uma coisa dessa. Mas vamos lá. Aí ele hospedou nesse servidor que não era um servidor... Eu só escutando a história e falando que maravilha, tava ficando cada vez melhor. Aí ele foi acessar esse servidor e a aplicação tava lá, a aplicação da empresa, com dados da empresa, no servidor particular do cara. E esse cara ainda tinha outras aplicações que não tinham nada a ver com a empresa, rodando em outras portas abertas na VM dele, bonitona lá, de uma hospedagem, que eu não vou falar o nome, que também não é confiável onde tava. Aí, tá bom, vamos migrar aqui o banco. Aí foi lá e pegou o banco de dados. O banco de dados, muito maravilhosamente, com um sistema de senha, que eu não vou nem dizer como tava, mas vocês já devem imaginar, o sistema de senha maravilhoso, foi migrado. Aí, com muito sofrimento, o pessoal conseguiu o código, conseguiu o banco e se ferrou para colocar a aplicação no ar. Aí ele colocou a aplicação no ar. Isso porque tem a boa vontade, exatamente, né? O cara teve boa vontade, não, né? Na verdade, o cara fez na má vontade, mas ele falou, vou passar. Aí passou. Aí o pessoal colocou a aplicação no ar. Legal. Tá funcionando? Não. Já tinha partes que não estavam mais funcionando porque eram mapas e essas coisas assim que tinha os tokens do cara, etc e tal. Tá, aí o pessoal foi lá, na boa vontade, corrigir, tal, os problemas corrigiu. Certo. Chegou o Luiz na empresa.
Luiz também quer acesso ao sistema. Aí o pessoal cadastrou o Luiz no sistema. Luiz não acessa o sistema. E aí, eu vou falar a primeira coisa que você pensa. Vamos lá, sem testes, sem arquitetura, sem documentação. Cadastrei o Luiz no sistema. Por que o Luiz não acessa o sistema? Não sei, não tenho a documentação. Faz como? Faz como, né? Aí eu vou pegar o primeiro tópico do cara, sem documentação. Sem a documentação, eu não sei como foi feito, não tem como saber, e eu não tenho como dar acesso ao Luiz. Aí você pegou o pessoal da TI, que são os trouxa que não precisa deles para colocar a aplicação no ar, e esse corno ficou uma semana procurando como dava acesso numa coisa que não tem a mínima ideia como foi feito. Aí, com a ajuda de outro lá, ele descobriu que no banco tinha uma tabela de permissões. E ele foi chutando os IDs das permissões, porque não tinha nem dizendo o que é cada permissão, cada ID. Então você tem que chutar para descobrir como é que acessa o sistema. Com muito teste de chute, ele conseguiu fazer o Luiz acessar o sistema. O problema Não, é só clonar. É só clonar alguém já existente. Exatamente. O problema é o seguinte. O Luiz que está acessando o sistema clonado de alguém existente não deveria estar acessando algumas telas que aquele cara está acessando, porque o Luiz não deveria ver tudo. Só que com os IDs isso daí de chutar e inferir a ID é uma vulnerabilidade da OASP, inclusive, né? O problema é que assim, não tem tela de dar permissão. O cara fazia via banco. Só que se eu sou o dono do sistema, eu sei que o ID 1 é o admin, o ID 2 é a permissão na tela A, B, C e não tem documentação nenhuma. Aí, vamos lá. Não tinha tabela, né? Exato. Isso. Quando a pessoa já de TI foi testar o sistema, ela descobriu que também tem umas vulnerabilidades erradas no sistema, mas é porque não precisa de teste. E depois, olhando assim, vamos pensar, eu não preciso de arquiteto. Quer dizer, eu não sei nem como a estrutura de banco, a estrutura do sistema foi feita para migrar, eu me ferrei para migrar. Eu não preciso de documentação. Colocou-se um sistema no ar que não se sabe como dar permissão ou como ele funciona, só quem tá usando lá tá maravilhado, mas eu não sei como resolver porque não tenho documentação. E na hora de usar, ele deu um monte de pau porque tava faltando alguma configuração de uma coisinha bem simples, então eu não preciso de teste. Então os 3 tópicos que esse cara falou foi um problema recente para uma pessoa que eu conheço, porque foi a mesma história, não preciso de TI. Qualquer um põe o sistema no ar. Então assim, estou falando de uma coisa que eu vi de um camarada com propriedade lá para dizer, e aí? Como fica esse cenário aí, porque eu não preciso dessas 3 coisas? Você abordou os 2 tópicos aqui, né? A longevidade do software, né? Quando uma pessoa que desenvolveu sai, né? E a manutenção do código ali também, da manutenção do sistema, sem ter documentação, sem ter teste, sem ter tudo isso aí, né? Então, tipo, vou resolver meu problema de agora, né? Deixo o meu problema para depois, né? Então, em 15 dias colocou em produção. Quantos dias ele vai levar dando manutenção nisso ou arrumando os problemas que ficaram? Voltando para arquitetura urbana, é a mesma coisa que você construir casa na terra, na margem do rio. Pô, é um lugar pra pessoa morar. Quanto tempo ela vai demorar pra cair daquele barranco? Não sei, a longevidade. Complicado, se cara. Se o negócio não inundar tudo, né? Tem isso também. É complicado. Então, esse exemplo real, quando eu vi a palestra desse cara aí, foi exatamente esse exemplo. Eu voltei nessa história de que o camarada me tinha me contado já umas semanas atrás, mais de um mês atrás, e eu falei assim... Você tava se convencendo que foi esse cara que colocou... Eu já tava me convencendo que esse cara saiu da empresa e foi dar palestra, porque eu falei, cara, o que esse cara tá falando é exatamente o que aconteceu com o cara. Então, quando eu vi o que aquele cara tava falando, eu falei assim, beleza, pra esse público que tá aí, tranquilo. Mas, meu amigo, se ele soubesse mesmo de verdade o que vai acontecer e o que eu vi acontecer, ele não tava soltando essas asneiras do sem teste, sem arquitetura, sem documentação. É bizarro. É que, na real, o cara que acha que tudo isso aí é baboseira é o cara que não se ferra depois arrumando a cagada, entendeu? Então, pra ele é tudo burocracia, tudo não vale. Quem dá valor a um teste de unidade, que você muda alguma coisa e ele quebra te avisando que você fez M no código, é o cara que dá valor é aquele cara que já sofreu com isso, entendeu? Tipo, ele sabe o que vai acontecer lá no final. Isso que o André comentou aí é importante, porque quem já teve uma dor de cabeça, uma situação de estresse grande, sabe que você testar antes e de repente você passar algo que mesmo em produção ia ser difícil de detectar, tem um imenso valor, né? E não é uma frescurite como o nosso amigo aí em tese pregou, né?
É isso aí. Mas não é o pior, hein? Agora a gente vai pro pior e a gente vai dar as nossas opiniões, que foi uma das últimas falas antes dele ser duramente interrompido pela mulher que estava comandando o painel, aparentemente, lá. A mulher já tava chocada, né? Acho que ela falou, é melhor interromper isso aqui, vamos fechar. Tava em choque geral, cara. Você vê o nível da explanação dele, né? Eu só queria dizer que essa mulher, ela pensou assim, ou eu interrompo ou um sniper vai interromper já, e aí é melhor eu interromper. Não, antes de falar isso, ele falou que o Agile tem problema. O Scrum Master é um inútil. Mas ele falou antes que o Agile tem a dele de 15 minutos, que se levar 16 alguém corta dele no meio, um negócio assim. Eu já vi depois dessa abordagem, tá? Eu vou dizer que essa parte da dele eu concordo, mas depois eu falo. Eu concordo. E aí chegou a última, né, que o Scrum Master é um inútil. Aí discorram sobre. Cara, deixa eu falar rapidinho. Eu vou deixar o Luiz falar, que eu já falei pra caralho do caso anterior. Fala você da Daily, que eu acredito. Vai. É porque você vai falar o seguinte. Vai. Eu concordo, desculpa dizer aí pra quem não concorda e acredita. Daily é inútil. Me desculpa, minha sincera, mas pra mim, Daily é uma coisa inútil que toma-se tempo. Por quê? Uma coisa que foi feita, pra você dizer assim, vou fazer uma coisa de 15 minutos só pra elucidar o que todo mundo tá fazendo aqui, pra todo mundo ficar alinhado, ela se estende, porque as pessoas começam a puxar, não, mas isso aí tem que ver, mas como que aconteceu? Que problema tal? Chama fulano, não sei o quê, e o negócio vai, e o negócio vai, e o negócio vai. E assim, na minha concepção, posso estar errado, mas muitas das dailies é porque a equipe não tem organização e planejamento que elas acontecem. Essa é a visão que eu tenho. Se você tá organizado, tá tudo planejado, etc e tal, tu tem uma daily. Até porque existem dailies que o André tá resolvendo um problema, que eu até concordo que às vezes pode ter alguém que ali vai elucidar e ajudar e falar, pô, eu já passei por isso aqui aconteceu não sei o quê. Mas às vezes o negócio vira uma coisa tão pessoal que quem tá lá não tem nada a ver com o problema. E eu já vi também isso daí acontecer. Posso só ser o advogado do diabo aqui no que você falou? Tá, pode falar aí. Então, eu acho que tem o seu valor, mas não uma daily em formato de status report de que cada um tá fazendo. Acho que é muito mais produtivo chegar e só falar, inclusive um modelo que a gente usa, só falar quem tem impedimento ou tá com problema, não tá sim, funcionando de alguma forma. Ó, time, estou com tal problema, não para resolver o problema ali, mas estou impedido porque, sei lá, tô sem a documentação X. Alguém pode me ajudar aqui? Combina, daí depois vai falar com a pessoa, entendeu? Só para destravar. Só destravar. Não precisa falar que você entregou. Entreguei a issue tal. Vai lá e olha no board. Aí né, se você não define esse tipo de regra, o negócio fica muito disperso, daí de repente algo que poderia ser mais importante passa batido e acaba levando algum tipo de problema lá na frente, né? Porque com times maiores e times que trabalham no mesmo produto, é importante ter por cima ali uma ideia dos problemas que estão acontecendo, eu acho, sabe? Então acho que é daily direcionada para isso, e aí, falando na prática aqui, é algo que demora tipo 5 minutos ou nem isso, às vezes ninguém tem problema e nem tem daily, alguma coisa assim. Então acho que funciona. Eu gosto da ideia da daily, não vejo problema, acho que tem que limitar tempo sim, acho que tem que limitar inclusive o escopo do que é falado. Então você não pode falar qualquer coisa, não é contar a história, mas é saber alinhamento, é saber se o que está sendo feito está alinhado com qualquer coisa, porque, por exemplo, a gente pode ter o cenário de algo novo, que a pessoa que vai construir, infelizmente, não sabe nem o que tem que fazer, então isso é possível, aí demanda-se uma reunião, se agenda mais uma reunião para depois dele. A outra é identificação de problemas e dificuldades, então para mim é muito mais alinhamento. O contar o que fez e o que vai fazer está muito ligado a saber se as premissas para aquilo estão legais. Então, se o grooming foi feito direito, enfim, saber se o grooming chegou até agora, que é a execução da tarefa, ou se perdeu, porque acontece, se perder, a gente discutir, não documentar e já era. Ou para quem caiu a tarefa, se perder também.
Então são duas preocupações que eu tenho, mas fora isso, cara. E o lance de cortar em 16 minutos? Pra mim tinha que ser na ferramenta. Tipo, a reunião cai, acabou. Mas ó, a abordagem que o André falou, eu achei bacana. Aí é meio que o oposto, né? Em vez de você ir lá falar os problemas, você fala, não, eu tô com esse problema X aqui, mas eu não tô reportando se eu fiz a task e tal, se aconteceu não sei o que, eu tô com esse problema aqui, preciso de uma ajuda geral e etc e tal. O meu problema com a daily é que eu acho que assim, o problema dela é se chamar daily, é ser diária. Esse é o meu problema com a daily. Porque eventualmente, às vezes não tem-se o que falar. E aí você tá com um compromisso, assim, daquele momento, daquele horário, daquele negócio, e aí? Aí chegou na quarta-feira, já resolveu esse aquele problema. Você vai entrar e falar, aí galera, tudo bom? Um abraço. Todo mundo faz uma piadinha, pega 15 minutos e vai embora. Não, tá, mas por que você tem um compromisso no horário da daily? Não. Às vezes você tá resolvendo um problema que... Vou na daily de segunda. Falei, pô, eu tenho um problemão aqui, vou demorar 3 dias pra colocar isso aí, não vai fazer não sei o quê. Chega na quarta, ninguém tem pra falar. Por que eu vou perder 15 minutos ou meia hora? Assim, vamos ser sinceros, as daily não dura 15 minutos, né? A gente deveria durar, igual o Luiz falou, é um negócio cortar, mas você vê geralmente dailies de meia hora a 1 hora. Que é um tempo que você fala, caramba, mano. Enfim, aí baixou. Exato. Mas aí, de novo, eu não tenho o que falar na quarta-feira, e esses 15 minutos fariam falta pra mim. Por que eu tenho que entrar numa daily? Olha aí, então, ó, pra dailies que acontece isso, o Scrum Master não é um inútil. Olha só. Olha aí, ó. Deixa o cara falar lá e fala, ó, você tá saindo do escopo. Multa o cara. Não, ele precisa de um psicólogo. Isso é verdade. Tu tá saindo totalmente do negócio aqui. Tem umas dailies que vai de problema pessoal a piadas futebolísticas, né? Mas claro, eu não sou dono da verdade, né? É que pra mim, eu acho que, por exemplo, se você tivesse em vez da daily, uma weekly, né? Uma reuniãozinha no começo de semana, com meia horinha lá, só fazer um alinhamento, era melhor que uma cada dia. Olha que assim, você vai ter gente que começou o bloco na segunda e só na outra segunda vai... Exatamente. Olha, que na daily, não é incomum, o cara ficou bloqueado desde ontem e só hoje vai dizer na daily que tá bloqueado. Ele espera a daily pra falar, porque você tem que lidar com vários tipos de pessoa. A pessoa às vezes é tão envergonhada ou não quer incomodar as outras, ou por N motivos, que ela chega e só vai falar no momento da daily. Porra, mas aí... Ela já tá caçando como resolver sozinha. Ela não tá nem parada. Ela, tipo, tô tentando achar jeitos de resolver, até agora não consegui. Então, tudo bem, mas aí que tá. O meu ponto é o seguinte, se fosse 15 minutos só pra se fazer isso, mas não é assim, as daily que eu vejo, de lugares que eu vejo que as coisas acontecem, é de meia hora a 1 hora. Pra mim é 1 hora perdida, cara. Porque às vezes, beleza, o André tá com um problemão, ele vai lá e joga na roda esse problema. Vamos supor que eu pego uma daily, sei lá, eu vou botar uma pessoa da área de... Vou tentar colocar fora da área de TI. Eu vou colocar uma pessoa da área financeira e uma pessoa da área de departamento pessoal. São áreas totalmente diferentes. E uma pessoa da RH na daily. Isso é uma daily, de qualquer área, só pra dar um exemplo. Aí o cara do financeiro tem um problema que não tem nada a ver com os outros dois. E fica-se lá cozinhando duas pessoas que não tinham o que falar, e as pessoas olhando e falando, o que eu tô fazendo aqui? Olha que bonita a blusa daquele cara. Mas olha, aí que tá. É porque você já tá partindo da premissa que a daily, eles vão discutir o problema dentro da daily. Isso não é uma daily, entendeu? Exato, mas André, assim, eu não tiro a razão do negócio da daily de cortar do cara, porque eu entendi que a sua está funcionando. Mas eu vejo várias que não funcionam e são assim, entendeu? Sim, mas aí tem que... Eu acho que tem que ajustar o formato da daily, avisar novamente, alinhar novamente o que é uma daily, e aí consertar a daily daquela empresa e não remover a daily. Na minha opinião, é isso. Concordo, sabe? Mas é que eu já vi, é que assim, eu tô batendo numa coisa que eu vi, que eu já vi acontecer, que assim, durou-se um mês a consertar, depois voltou-se como era antes, entendeu? Porque o pessoal não entendeu que é 15 minutos pra eu colocar um tópico, pra eu fazer uma coisa. Se fosse 15 minutos todo dia, a primeira coisa do dia, 15 minutinhos aqui, pessoal, vamos bater um papo rapidão ali, cara, pra mim, ótimo. Mas é que as experiências que eu vi e eu vejo acontecer, puta, não sinto que funciona. Começa a cortar o benefício da galera, eles já aprendem. Né? É que é complicado, sabe o que é complicado? Porque assim, veja, você tá num cenário que funciona. E a maioria dos que eu vi não funciona.
Entendeu? Aí a gente fica naqueles dois pontos. Não, mas funciona, não, mas não funciona, mas funciona, não funciona. E aí... Exato. Eu participo de 2 dailies, inclusive, né? Porque alguns times ali, né? Então, 2 dailies. E assim, tem a daily que entra, às vezes dá 2 minutos, cara, e acabou a daily. Tipo, é muito prático, assim, sabe? E às vezes estende os 15 minutos que precisa. É que é aquela coisa, Okay. como eu falo, o meu modo de trabalho, eu trabalho com a galera da minha equipe toda num Discord, tal, da minha área lá, todo mundo lá, e a gente tá o dia inteiro se falando, se precisar, resolve, não sei o quê. Claro, se eu precisar de um cara de infra, eu tenho que chamar o cara de infra particular, chamar e tudo mais. Mas as dailies, ninguém faz com a empresa inteira também. Geralmente as dailies são por time, concorda? E também aconteceria isso. Então se eu precisar de um cara de infra, ele não tá na daily lá também. Eu tô com um problema no servidor, eu vou ter que falar com fulano de tal e tal. Ele não vai resolver lá. Eu vou ter que falar com ele fora daquela daily. Então, talvez, assim, se a gente fosse colocar um veredito, a daily pode ser legal se usada com parcimônia, é isso? Se tiver o corte exato. Eu acho que tem algumas regras aí que, inclusive, precisam ser seguidas, né? Pra não virar uma reunião chata sempre, que não é produtiva. Porque, cara, vou ser bem sincero, tem gente que tem tara por reunião, né? A pessoa, ela faz reunião pra definir outra reunião. Um e-mail resolveria, mas assim, marca a reunião e daí conversa 5 minutos no negócio e depois gasta o tempo com assuntos aleatórios, né? Mas voltando ao assunto, agora Scrum Master é um inútil ou não é? O que vocês acham? Bom, pessoal, valeu, obrigado pelo hoje aqui no podcast. Que raios! Cara, o Luiz vai falar primeiro aí. André, fala, você que tem a lei bonitinha, fala aí. Eu vou dar a mesma opinião que eu dei no vídeo que eu gravei sobre isso, vai sair lá no meu canal, tá? Já saiu quando sair esse episódio, mas eu já vi cenários onde... É que assim, depende o contexto também, né? Já vi um cenário onde tava tudo bagunçado e chegou um cara que organizou as coisas e eu vi algo muito bom, né? Desde board, desde cerimônias, desde alinhamentos, o processo como um todo melhorou muito, tá? Para um time aí maior ali de, sei lá, 10, 11 devs, um negócio assim. Foi bom. Então a minha experiência aqui tem seu valor. Aí, se tem casos, experiências que é muito ruim, que é inútil, chega a esse ponto de ser inútil, eu não enfrentei. Então, se vocês enfrentaram, acho que poderiam contar sem citar nomes, Ô, André, etc. Você já viu, tipo assim, eu vou falar da Enel, porque é aqui de São Paulo, mas de qualquer estado. Você já viu quando tem, às vezes, um poste que tá com um problema e vem 4 pessoas, uma tá arrumando o poste, 3 estão lá embaixo e um tá aparecendo o Chapolin falando, um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra lá, não sei o que. Já viu essa situação assim de alguma coisa, de alguma correção, um negócio? Quase todo dia, né? Só sair na rua, né? Tipo assim, o cara tá trabalhando... pra mim, eu vejo cenários que é mais ou menos isso, entendeu? da questão do Scrum Master. E é só até onde acho que eu vou ir, porque assim, eu não tô falando que é inútil. Você tá falando das obras em São Paulo, que o pessoal brinca que, é que eu tô falando cava assim... o buraco, tapa o buraco e cava o buraco de novo. Não. É que se 2 morrerem eletrocutados, tem 2 pra carregar. Isso, exato. É aquela coisa que você olha assim e fala, caralho, mano, mas tipo assim, eu até entendo, mas de novo, eu acho que aí pode ser o contrário, tá uma bagunça do cacete e a professora chegou pra botar ordem no negócio ali, que é o negócio ali, peraí, vamos arrumar isso aqui que tá uma bagunça do caramba. Mas eu vejo muitos cenários que você tem um cara falando óbvio, sabe? Citando assim. Não, mas o óbvio precisa ser dito. Sim. Mas assim, que já estão fazendo, sabe, Luiz? Já estão fazendo. Não, entendeu? Tá. Entendeu? Existe um problema pra mim com esse lance do Scrum Master, que em algum momento você vai ter esbarrado no mercado com o Scrum Master. Com quem quer ser Scrum Master? Acho que essa é a pergunta que move o problema. Tem Scrum Master que é um péssimo gerente frustrado e um péssimo dev frustrado, e a única posição que ele se encaixou ali pra não fazer nenhum nem outro é ser Scrum Master. Esse cara é muito nocivo.
Sim. Eu conheço profissionais que estão exatamente nessa situação. É que a história do Scrum Master vai ser a mesma da Daily. Vai depender da experiência que cada um teve com o negócio aí de você ver. Porque eu já vi Scrum Master que é igual aquele cara que o pintor tá passando a segunda mão de tinta, o cara fala, tem que passar a segunda mão. O cara, sim, eu sei, eu tô passando a segunda mão. Aí ele vai sair de lá e ele, tem que passar o rodinho ali naquela caixa ali, senão não molha pra pegar tinta. E o cara olha e fala pra ele, caralho, eu tô fazendo isso aqui há meia hora já, tô passando aqui, o que você tá fazendo aqui pra organizar aqui? Só pra manter-se um cargo, um emprego, que é o que o Luiz falou, porque não tá nenhuma área nem a outra, entendeu? Acho que são experiências, eu já vivi um caso aqui de ser muito bom, ao ponto de um Scrum Master que tá num time e no outro é um esquema um pouco mais livre, né, sem o Scrum Master ali, só um Kanban e boa, a gente querer trazer isso pro outro time pelo ganho que a gente teve no primeiro, entendeu? Tá, então acho que me expressei mal. Essa não é minha única experiência, é a experiência negativa, tá? Já vi o Scrum Master bom, tal. Não, eu também, já vi lugar que se resolve assim. Mas é que eu acho que, talvez, André, dependa do cenário, da quantidade de processo, das coisas que vai ser feito assim. É que assim, eu vou falar uma coisa que pode ser chatear alguns, mas talvez não seja um cargo imprescindível de ter. Não tô falando que é um inútil, mas tô falando assim, não preciso ter ele toda hora, assim, sabe? Se tem uma empresinha menor, alguma coisa, você precisa de um Scrum Master? Segundo o carinha lá, o tester também, não precisa nem o arquiteto. De fato. É que é foda, cara. É a história do cenário, né? Você tem uma empresa pequena, você precisa de um Scrum Master? 3 programadores. Não, acredito que tem todas essas variáveis. Aí provavelmente você não vai precisar e tal, né? Todo mundo se conversa. Eu discordo do que o cara falou que o Scrum Master... A gente tá brincando tudo, mas assim, eu discordo da prática. O Scrum Master é um inútil. Pô, não é assim também, né? Não pode generalizar, exato, né? Assim, exato. Tipo, esse que é o problema. Né? Mas eu também tenho a opinião que pra alguns casos não faz falta, sabe? Se tá tudo organizadinho, tá tudo beleza, se a equipe sabe trabalhar, não sei o quê. Da mesma forma que alguns casos pode ser que tá uma zona e faça falta. Mas aí eu acho que alguns cenários, de repente, se tá uma zona, pode ser um outro problema que não é só o Scrum Master que vai resolver, sabe? Sei lá. É a história da situação versus variável, senão a gente vai acabar sendo igual o cara, dando exemplos generalizados sem explicar o contexto todo. A única coisa que eu tenho certeza é que full stack não existe. Pronto, já polemizei. Pode seguir aí. Muito bem, pessoal, então esse foi o nosso episódio aí comentando esse acontecimento aí, essa fala, né, que aconteceu na Febrabantec aí pelo Sérgio Medeiros, da Caixa Econômica Federal. A gente passou por vários itens aqui, acho que foi bem produtivo, tentar extrair aí de uma fala infeliz algum tipo de aprendizado, né, ou discussão sobre o tema. Espero que vocês tenham tirado proveito aí também, quem ouviu. Lembrando que a gente está nas plataformas de podcast aí mais conhecidas, Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, no seu aplicativo aí, pesquisa sobre DevShow, também no devshow.com.br e também agora você pode ouvir a gente pelo YouTube, no canal .NET, vai ter uma abinha lá chamada Podcasts, você consegue nos escutar por lá também. Beleza? No mais era isso. Nos vemos no próximo episódio. Valeu. Valeu, pessoal. 4 linhas de Python para fazer uma IA. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, galera. Falou. O Scrum Master é um inútil, um completo inútil. Pipipipopopó. Não preciso seguir os processos da TI, aquele monte de baboseira. Pipipipopopó. Preciso subir a demanda em produção, sem teste nem documentação. Nada de tela, nada de requisito. Subi em 15 dias, com erro mais subir. O Scrum Master é um inútil, um completo inútil. Pipipipopopó. Aproveitar aqui uma pergunta. E o gerente de projeto? Hein? É o inútil. Não, perdão.